Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu trouxe um novo vídeo para vocês com um tema que fala o seguinte: afinal de contas, por que nós estamos aqui? Por que você faz o que você faz na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Então eu vou abordar alguns pontos com vocês para tentar te fazer chegar num lugar adequado, para fazer você entender o porquê que você está na área da saúde. Vamos lá? Bom, quantas vezes você já fez essa pergunta na sua vida? Eu vivia me questionando: será que eu nasci só para comer, para beber, para ter uma família, trabalhar de dia e de noite e morrer? Será que foi para isso que nós fomos criados? Eu vivia perguntando isso para as minhas pacientes. E depois que meu pai morreu, em 2018, essa pergunta crescia, sabe? Cada vez mais na minha vida. O meu pai, ele faleceu, ele tinha 60 anos, super jovem. Trabalhou a vida inteira como ambulante e literalmente ele nasceu, cresceu, constituiu uma família, trabalhou muito e morreu. Mas eu não sei se ele sabia qual era o propósito de vida dele. Eu não sei se ele havia já se questionado sobre isso. E a morte do meu pai foi um momento de transição muito grande na minha vida. Tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Meu pai, ele era o meu herói aqui na Terra. E muitas coisas do que eu vou trazer aqui para vocês ainda, foi ele que me ensinou. Ele era um homem extremamente sábio, mesmo sem ter nenhum tipo de estudo. Então, eu quero que você pare e você pense e reflita sobre isso que eu tô trazendo para você, porque eu não quero que você passe pela mesma coisa que o meu pai passou e que a grande maioria das pessoas passam na vida sem saber qual é o seu propósito de vida e por que estão aqui. Eu acho isso muito pouco. Você não acha? A gente tem que trabalhar o tempo inteiro? Pelo que eu tô trabalhando? Já se perguntou isso? Aonde eu vou chegar com o meu trabalho? Apesar de todas essas tarefas que nós temos, darem muito trabalho, encher a gente de preocupação, não é mesmo? Ela não nos leva para nenhum lugar extraordinário. Pelo menos eu nunca achei que isso fosse o bastante para mim. Até que eu encontrei o meu propósito de vida e hoje eu sei pelo que eu vivo e acordo todos os dias da minha vida. E parte desse meu chamado é fazer você, profissional da saúde, encontrar também um propósito de vida. Uma vez eu li um livro que eu ganhei de uma amiga muito querida, em uma das fases da minha vida em que eu estava perdida. Literalmente, meu pai, como eu comentei com vocês, ele era muito sábio e ele tinha vários ditados populares. Então, quando ele estava em determinadas fases da vida dele, que ele não sabia para onde ir, não sabia como resolver, ele falava: Naninha, o pai tá mais perdido do que segue em tiroteio. E eu tava nessa fase, eu estava mais perdida do que segue em tiroteio, quando eu encontrei esse livro. Eu trouxe até aqui para vocês, porque é uma indicação que eu faço e eu peço para que vocês leiam. Ele é fantástico, tá? Chama-se Uma Vida com Propósito. E nesse livro,
ele me fez compreender melhor o meu chamado e buscar as respostas no único lugar, na única pessoa que podia me dar essa resposta. A gente busca respostas em tudo. Já parou para pensar? A gente pergunta a opinião do nosso marido, da nossa mãe, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos colaboradores. Mas quantas vezes você já parou para perguntar para o seu Criador, para Deus, o que Ele planejou na sua vida? Aonde você vai chegar conforme o querer dele? Você já parou para perguntar isso? E quando eu li esse livro, eu parei para perguntar. Eu já conhecia a Deus, eu já lia a Bíblia com frequência, então eu já tinha um conhecimento das Escrituras. E esse livro me fez abrir mais ainda o meu entendimento sobre o meu propósito, sobre o meu chamado. E eu trouxe para compartilhar com vocês alguns pontos desse livro. Esse livro ele diz o seguinte: somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar a sua utilidade, a utilidade de alguma coisa, de algum objeto, de alguma pessoa. Se a gente for levar para o contexto cristão, para o contexto bíblico, quem é o inventor? Deus. Quem é o nosso manual? A Bíblia. Então, só eles dois podem nos dizer para que nós fomos chamados. Qual é o nosso propósito de vida? Porque cada pessoa tem o seu propósito. Por mais que nós somos profissionais da área da saúde, eu tenho o meu propósito de te ensinar algo que vai fazer você entender o que é a saúde humanizada e como isso pode transformar a vida das pessoas, né, através do nosso trabalho. Mas e o seu propósito de vida? O seu propósito de vida provavelmente não é ensinar profissionais, é cuidar de pessoas. Será? Você já se perguntou? Já perguntou para Deus qual é o seu propósito? Eu não posso dizer para você qual é o seu propósito. Você tem que parar e perguntar para Deus. Assim como eu fiz, assim como outras pessoas também fizeram e descobriram o propósito de vida delas e por que elas acordam todos os dias. E eu posso garantir para vocês que depois que nós descobrimos isso, tem um processo todo por trás, tá? Tem todo um caminho a ser percorrido. Mas quando nós descobrimos o nosso propósito, quando Deus nos fala e a gente entende para que a gente foi chamado, fica mais fácil a jornada. A gente não desiste com tanta facilidade. E eu falo isso por experiência própria. Antes de entrar na área da saúde, antes de ser fisioterapeuta, eu entrei em tantas outras áreas, em tantas outras profissões. Eu já trabalhei em empresa de motoboy, eu já fui compradora, eu já trabalhei no financeiro, eu já trabalhei numa empresa com estilistas, então eu já pensei em ser estilista, quando na verdade nada disso cantava o meu coração, nada disso fazia com que realmente vibrasse, porque eu nunca tinha parado para perguntar qual era a minha missão, entendeu? Esse livro ele traz uma frase que diz o seguinte: concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o nosso propósito. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Hoje eu faço o que eu faço, que é te ensinar, porque eu sei que através do meu trabalho, através do meu conhecimento, através do ensino que eu trago para vocês, vocês vão curar vidas, vocês vão salvar pessoas. Pessoas serão resgatadas em todos os âmbitos. Nós somos trino, corpo, alma e espírito. E o que eu te ensino é cuidar de pessoas nessas 3 esferas da vida delas: no corpo, na alma e no espírito. Então esse é o meu propósito, não é mais sobre mim. É sobre as pessoas que você atende.
Então, o meu chamado é muito maior, entende? O meu chamado não é mais sobre ganhar dinheiro, não é mais sobre ter uma casa, sobre ter um carro, muito pelo contrário. O meu chamado é resgatar pessoas, é salvar vidas, é trazer bem-estar para todas as pessoas que eu e você vamos atender. Nessa minha busca incessante pelo meu propósito, eu já li vários livros. E um outro livro que eu trouxe como referência para vocês é um livro chamado Descubra o Seu Destino. Ele é do autor do Tiago Brunet e ele diz o seguinte, que o nosso destino é algo difícil de ser alterado e qualquer mudança ele gera uma consequência. E quantas vezes eu mudei o meu destino, né? Eu fui trabalhar com outras coisas, trabalhar em outros setores, porque eu não sabia aonde eu ia. Eu não sabia qual era o meu propósito. Eu já trabalhei em diversas outras áreas, né? Como eu disse, já trabalhei como motoboy, já trabalhei como compradora. Gente, eu já fiz tanta coisa na vida. Já fui vendedora ambulante, ambulante que eu digo assim, sacoleira, sabe? Então, e tudo que a gente altera, todo lugar toda alteração que nós fazemos, ele também vai alterar o nosso destino. É como um GPS, pensa no GPS. Quando você coloca o lugar da onde você está partindo para onde você vai, e no meio do caminho você tem um trânsito, isso vai alterar a sua rota, isso vai alterar o tempo que você vai chegar no destino que você programou, que você gostaria. E quando nós não sabemos qual é o nosso propósito, tudo que nós fazemos é em busca de nós mesmos, é sobre nós sempre estamos alterando essa rota, né? E nós nunca perguntamos para Deus qual é o propósito dele para as nossas vidas. E isso nos causa tantas dores, isso faz com que a gente se desgaste muito mais ao longo do nosso processo. Olha, meu pai, eu acho que ele nunca perguntou para Deus qual era o propósito de vida dele. E ele morreu de uma doença extremamente agressiva, tirou a vida dele em 3 meses. E eu acho que ele nunca fez essa pergunta para Deus. Ele era um excelente vendedor, foi o vendedor um dos vendedores que eu admiro até hoje. Tudo que eu aprendi de vendas, eu aprendi com o meu pai, mesmo sem ele ter estudo nenhum. Mas eu não sei se realmente era aquilo que ele queria fazer da vida dele, entendeu? Ele fazia porque ele era obrigado, porque era a única coisa que ele sabia fazer na vida. E ele nunca perguntou para Deus qual era o propósito dele. Então, se para saber o meu propósito, ou seja, o meu destino, eu tenho que perguntar para Deus, que foi quem me criou, por que a maioria das pessoas nascem e morrem e nunca questionam se estão no caminho certo? Por que as pessoas desistem tanto das suas profissões ou banalizam as mesmas, fazendo de qualquer jeito, como a gente vê por aí, né? Tem tantos profissionais da área da saúde atendendo o paciente de qualquer jeito, só para ganhar dinheiro, fazendo o que não pode, só para ganhar dinheiro, porque não sabem o propósito, não tem propósito de vida. E eu não quero que você seja mais uma desses profissionais que não sabem aonde vão chegar. Eu vou contar uma história aqui para vocês agora, que aconteceu várias vezes na minha vida, várias vezes. E eu acredito que vai ajudar você a entender aonde que eu quero chegar com você. Uma vez eu comprei uma cafeteira elétrica e eu tava achando muito caro aquelas cápsulas, né? Pra tomar café em casa. E eu decidi comprar uma cápsula reutilizável dessa cafeteira.
para economizar, né? Pelo menos nas vezes que eu fosse tomar ali aquele cafezinho tradicional. A cápsula reutilizável, ela chegou e na minha pressa por utilizar, né? Eu coloquei a cápsula dentro da cafeteira sem consultar as instruções da cápsula, muito menos da cafeteira. E aí, coloquei a cápsula do lado errado e liguei a cafeteira. O que aconteceu? O café começou a vazar, foi aquela bagunça e eu não conseguia abrir aquele lugar onde a gente coloca a cápsula dentro, sabe? Gente, foi um caos. Chamei meu marido, ele com toda a paciência do mundo, pegou uma chave de fenda e conseguiu abrir aquela partezinha da cafeteira. Bom, resumindo a historinha. A cafeteira foi danificada, era uma cafeteira novinha. A cápsula eu tive que jogar fora, porque ela fez 2 furos, então como eu coloquei ela do lado ao contrário, a cafeteira quando você abaixa ela, né, ela faz um furo na cápsula para o café sair, para a água entrar e o café sair. E eu fiz 2 furos na cápsula que é reutilizável, ou seja, não servia mais para nada, por isso que começou a vazar tudo, entrava por um ar, saía pelo outro. Moral da história. Eu não consultei o manual, eu fiz errado por pura preguiça. E quantas vezes eu já não fiz isso na minha vida? Quantas vezes chega algo na minha casa e eu não pego o manual de instrução para saber como que funciona? E não é assim com a gente também? Quantas vezes você já pegou a sua Bíblia para buscar de Deus o que você estava querendo naquele momento? Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é o único livro que tem tudo que você procura. Todos os assuntos possíveis e impossíveis que você pensar dentro da Bíblia tem resposta. E quantas vezes você já buscou esse manual? Eu, antes dessas histórias que eu tô te contando, não buscava. A minha Bíblia ficava aberta em cima da minha estante. A página amarelava, enchia de pó e eu não consultava. Eu tô sendo muito sincera com vocês, porque eu não quero que isso aconteça com você. E depois de tanto buscar, de tanto estudar, de tanto buscar realmente em Deus, eu descobri que não vale a pena mais passar por esse processo tão difícil e eu quero encurtar o seu caminho. Eu não quero que você passe pelas mesmas dores que eu passei na minha vida profissional. E se você já vive isso, escuta o que eu tô te falando. Começa a fazer o que eu tô te falando, que eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar aí pra você também, assim como mudou pra mim, tá? Vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas. Então, vamos lá, ó. Hoje eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu aprendi a consultar Deus, certo? Mas eu confesso que a minha carne, os meus pensamentos, eles ainda querem me levar a lugares que não são o meu chamado. Tudo o que eu aprendi até hoje fez eu ser quem eu sou. Porém, se a partir do momento que eu sei qual é o meu propósito, que eu sei qual é o meu chamado, eu continuar insistindo em fazer outras coisas, eu vou só perder tempo de vida, quebrar a cara, me decepcionar com pessoas, perder dinheiro e não vou chegar em lugar nenhum. Certo? Então, a minha carne, às vezes, com algumas situações, ela quer fazer outras coisas que eu acredito que seja mais fácil. Mas nem sempre o mais fácil é o certo. A Bíblia diz que o caminho do reino dos céus, ele é estreito. E é por isso que muitas pessoas não entrarão no reino dos céus. Porque elas buscam caminhos largos, caminhos da facilidade. E a gente vai ter dificuldade para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Primeiro, que a gente não está preparado. Segundo, que nós queremos
fazer as coisas que a nossa carne, né, que o nosso corpo, que os nossos pensamentos querem. E a gente brigar contra tudo isso é muito difícil. Mas eu garanto para vocês que a partir do momento que vocês se permitirem serem moldados por Deus, vocês vão cumprir o propósito de vocês e vão chegar lá com certeza, assim como eu estou chegando também, tá? Deus me mostrou que eu preciso ser muito persistente no que eu quero. Eu preciso ter uma fé amadurecida. Eu preciso ser uma pessoa madura em todos os sentidos, deixar de ser criança mimada e fazer o que precisa ser feito. Eu tenho que continuar perguntando todos os dias para onde eu vou agora. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Para eu gravar esse vídeo, eu tinha planejado outras coisas. Mas eu falei, não, eu vou perguntar para Deus. E me coloquei em oração. Falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu fale para essas pessoas? Porque às vezes eu me sinto tão perdida. E aí ele foi me trazendo as coisas. Ele foi me levando a versículos, ele foi me buscando, resgatando os livros que eu precisava trazer. E assim, saiu isso que eu tô trazendo para vocês. Então pergunta para ele, para e pergunta. E aí veja o que ele me falou um dia quando eu fui buscá-lo nos momentos de desânimo. Ele falou o seguinte, eu fui buscar na Bíblia, né? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Esse versículo está em Amós 3:7. Se você ainda não sabe qual o seu chamado, pergunta para Deus. Busque nele e ele com certeza vai te revelar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você sentir no seu coração, me ajuda enviando para os seus colegas da área da saúde. Eu preciso que todos entendam para o que vocês foram chamados, porque só assim a saúde do mundo vai mudar. Reflita e me ajuda nessa missão, tá? Por favor. Não é fácil para mim, não vai ser fácil para você, mas a gente vai perguntar para Deus como que Ele quer que a gente faça e a gente vai chegar lá. Conte comigo. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.